Aleluia, glória a Jesus. Eu creio que Deus de fato vai marcar as nossas vidas hoje com a palavra dEle. Eu sei que a palavra de Deus não volta vazia, antes cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. Por isso eu creio que o seu coração vai ser aquecido com a palavra de Deus. Talvez você que está me ouvindo, seu coração nesses dias tenha estado cansado, talvez pelas lutas, pelas dificuldades, pelas pressões que você tem vivido nesses dias, você tem estado cansado, mas eu quero hoje te dar uma palavra de esperança, que Deus renova a sua força. Deus é o Deus que dá força ao seu povo. Deus é um Deus que se move no meio da fraqueza e faz forte aquele que está cansado, e eu tenho certeza que Deus vai te fortalecer através dessa palavra, para que você continue caminhando no propósito que Deus tem para a sua vida, porque eu sei que é um propósito brilhante, um sonho tremendo que Deus tem para fazer na sua vida, na sua história, na sua família, na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, assim como numa corrida, que há momentos em que o cansaço vem, assim também é a nossa vida cristã, ou a vida nessa terra. Há dias em que a força se vai, o desânimo, o cansaço batem na nossa porta. As pressões das circunstâncias, elas são os grandes fatores que produzem em nós esse cansaço, esse desgaste, e faz com que a gente perca a força e a esperança de algo mudar, de algo ser transformado. E às vezes cansamos com relação a nosso casamento, ou cansamos a respeito do nosso trabalho, das finanças, às vezes do ministério, tantas coisas que sobrevêm, tantas dificuldades que vêm até nós, e que muitas vezes traz então esse cansaço. Mas sabe de uma coisa? Nós não precisamos viver no cansaço, porque existe um Deus que renova a nossa força e faz com que nossa esperança continue depositada nele, porque Deus nos criou para vivermos uma vida vitoriosa, vai nos capacitar e nos dará força espiritual para que venhamos atingir o alvo, o objetivo, para que a gente cumpra a carreira pela qual Deus tem para nós. Esses dias para trás, na verdade alguns meses atrás, eu resolvi correr, Eu estava muito sedentário, já há anos que eu não praticava um esporte ou algum exercício físico constantemente, e eu então decidi correr. Um amigo meu me falou a respeito de um aplicativo, e que iria te levar a sair do sofá, correr 5 quilômetros. Achei interessante, o título, o nome desse aplicativo. Fui lá, baixei ele e comecei os treinamentos. Eu percebi que correr não é tão simples assim, Então, se você já tentou correr, você sabe do que eu estou te dizendo, Principalmente no início, quando você decide correr, daqui a pouco você corre 1 minuto, você já está aguentando mais. Mas eu perseverei e continuei, mesmo diante ali daquelas adversidades, do meu corpo querendo que eu parasse, que eu desistisse, a minha mente dizendo que eu não conseguiria, e eu então persisti, e graças a Deus, depois de quase 2 meses, eu consegui correr os benditos 5 quilômetros, para a glória de Jesus, muito favor de Deus, e estou mantendo essa corrida durante a semana, e tem sido uma grande bênção para mim. Mas aconteceu algo essa semana muito interessante, que eu fui correr pela manhã, bem cedo, e eu estava correndo, e eu passei ali no condomínio que eu moro, passei perto de um senhor, e eu vi que ele sempre, quando encontrava alguém, ele gesticulava, ele fazia uns movimentos, como para outra pessoa, vamos lá, vamos exercitar. E ele lá com máscara, e ele então todo ativo e cheio de bom humor, E eu passei por ele me cumprimentou, e eu continuei correndo, mas chegou no momento ali que o sol apareceu, e eu comecei a cansar, comecei a ficar ali abatido, vamos dizer, cansado do calor do sol.
E naquele momento eu passei de novo por esse senhor, e ele me falou algo. Ele falou: olha, tenha um bom dia. Você sabe, a hora que eu ouvi aquilo, eu falei: olha, que bênção. Esse senhor está vivendo a vida, mas não apenas vivendo a vida, ele está desejando o bem para outras pessoas. E olha, eu não conheço, não sei quem é, mas sabe de uma coisa? Ele liberou ali para mim uma palavra de bênção, de ânimo. E você sabe, naquele momento eu falei: não, eu vou ter um bom dia, eu vou continuar correndo, vou atingir o meu alvo de corrida hoje, não vou parar. Naquele momento eu estava quase parando, quase perdendo as forças, mas aquela palavra me deu um ânimo novo. Falei: eu vou ter esse bom dia, eu vou completar a corrida, em nome de Jesus. Você sabe, e hoje eu estou aqui como esse que de fato quer que você também complete a carreira. Talvez você está me ouvindo aqui, eu estou aqui na verdade para, como profeta, dizer: não pare de correr, não pare de continuar caminhando o caminho que Deus tem para a sua vida, trilhando o caminho que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que faz, Deus é um Deus que dá força, e eu tenho certeza que essa palavra vai te fortalecer hoje. Eu creio que o Espírito Santo vai te dar força. Então não pare, não desista, não retroceda, não olhe para trás, tem um caminho brilhante à sua frente. Por isso não desista de continuar a carreira e o propósito pela qual Deus tem para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixe essas palavras entrar no seu coração, deixe essas palavras tocar no seu espírito, porque eu tenho certeza que o ânimo de Deus, a força de Deus vai te levantar hoje. Jesus mesmo disse: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O desejo do Senhor é te dar a força, é te dar ali a força para continuar. Deus quer de fato fazer com que você avance, continue, cresça, não pare no meio dos desafios da vida, das circunstâncias difíceis. E hoje então eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que tocou muito o meu coração, e eu creio que vai fortalecer a sua fé nesses dias. Dias em que nós estamos vivendo aí situações tão calamitosas, tantas circunstâncias difíceis, tantos noticiários ruins, negativos. Nós podemos então encontrar força no Senhor em dias como esse, porque o Senhor é a nossa força. Amém? Gostaria que você então acompanhasse comigo lá em Isaías capítulo 40, versículo 29. Olha o que a palavra de Deus diz: faz forte ao cansado. Olha que palavra poderosa. Faz forte ao cansado. Se hoje está cansado, eu vou te dizer: Deus te faz forte hoje, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Em primeiro lugar, nós vemos que Deus é um Deus que faz forte o cansado e multiplica as forças daqueles que não têm. Ou seja, Ele é a fonte da nossa força. Ele fortalece os seus filhos a permanecerem correndo a corrida da vida. Em segundo lugar, Ele mostra que os jovens que são cheios de força, eles também se cansam, eles se exaustam, eles caem. Por quê? Porque a força humana tem limite. Quando Deus coloca que os jovens caem, é porque por mais que força que eles tenham, por mais expectativas que eles têm do futuro, eles também caem, eles também se prostram. Por quê? Porque a força humana é limitada. Esses dias eu recebi um testemunho de um jovem que teve internado na UTI por conta do coronavírus, e ele estava testemunhando. Eu não sei se ele é irlandês, e ele estava testemunhando ali a experiência que ele teve no hospital, na UTI. Ele estava indo de mal a pior, mas uma noite, um homem que limpava ali o hospital pela noite, passou então ali pelo seu quarto, e de longe, ele não podia entrar, mas de longe ele falou com esse jovem que estava ali na UTI, e então
e liberou uma palavra para ele, e começou a falar de Jesus para ele, mesmo ali naquelas circunstâncias, e orou por ele, falou: Jesus pode mudar a sua vida, você pode agora ser cheio da presença do Espírito Santo. E então aquele homem perguntou para aquele jovem: eu posso orar por você? E ele falou: pode. E então ele orou de longe e declarou a bênção de Deus sobre a vida dele, e então se foi. Mas aquela oração, aquele momento foi marcante para a vida dele, porque ele então, diante daquela fraqueza que ele estava vivendo, aquela situação em que ninguém poderia entrar e falar com ele, nenhum pastor poderia entrar ali, nenhum familiar poderia entrar ali, alguém que estava ali dentro pôde então liberar uma palavra de Deus na vida dele, e ele então resolveu orar, teve a sua experiência com Jesus, e ele conta que ele começou a melhorar, e um dia ele, ali no hospital ainda, ele falou: Deus, eu queria muito um chips e uma Coca-Cola, eu queria isso, e ele orou. Passado algum tempo, esse mesmo homem chegou com uma sacola, com 2 laranjas, uma Coca-Cola e um chips, e naquele momento ele percebeu: Deus é mais real do que eu imaginava. Ele teve então uma experiência com Deus. Foi no momento da sua fraqueza, no momento que ele se viu incapaz de mudar aquela circunstância que ele estava vivendo, ele recebeu uma palavra de esperança, e essa palavra mudou a sorte dele. Por isso eu estou te dizendo hoje, se você hoje está passando um momento de aflição, de tristeza, de lutas, de situações realmente de crises conjugais, crises financeiras, sabe, situações difíceis no seu trabalho, eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, há esperança para você. Tem um Deus que pode mudar a sua sorte, tem um Deus que pode transformar a sua vida, tem um Deus que te fortalece para permanecer firme, porque o seu tempo ainda não acabou. Deus tem uma história tremenda a realizar na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. E nesse texto que nós lemos, que Deus faz forte o cansado, nós vemos 4 promessas que Deus dá aqui. A Bíblia diz que mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Segundo, eles sobem com asas como águias. Terceiro, eles correm e não se cansam. E quarto, eles caminham e não se fatigam, ou seja, eles não se cansam. E a primeira promessa que eu gostaria de compartilhar é que aqueles que esperam no Senhor, que colocam a sua esperança nele, vão ter suas forças renovadas. Aleluia! Esses são dias de termos a nossa força renovada. Eu sei que as circunstâncias vêm para tirar a nossa força, mas Deus vem para nos dar força, para que passemos pelo vale árido, e ele possa ser transformado em um manancial, em o nome de Jesus. Quantas vezes na vida você já se sentiu fraco, abatido, sem forças, devido a situações difíceis? Talvez hoje mesmo é o momento que você está passando. Talvez você tenha enfrentado lutas por anos, coisas que não mudam, coisas que não resolvem, você cansou de lutar. E esse cansaço então te paralisou, as forças se esgotaram. Mas eu quero hoje dizer, há uma força espiritual. Há um Deus que pode sustentar o homem, pode manter ele de pé. Na verdade, só Deus pode sustentar o homem e manter com que ele esteja em pé diante das adversidades da vida. Então nós precisamos constantemente ter nossas forças renovadas. As lutas da vida nos cansam, mas nós não precisamos nos desfalecer, nós não precisamos parar. Quando nós esperamos em Deus, nossas forças se renovam. Essa palavra renovar, em outros contextos, é transformado, na verdade traduzido como mudar. Então essa palavra também pode significar mudar, ou seja, eu estava numa situação, mas quando Deus vem, Deus muda. Talvez você esteja vivendo tempos de fraqueza, mas eu quero dizer que Deus muda a sua fraqueza em força. Deus muda a sua tristeza em alegria. Deus muda a sua situação, talvez difícil, em vitória. Porque Deus é aquele que renova, Deus é aquele que muda. Por quê? Porque Deus é um Deus que traz uma força sobrenatural para mudar as circunstâncias.
E eu vou te dizer, não necessariamente que as batalhas vão cessar, mas pode ter certeza, a sua fé vai mudar, a sua força espiritual vai mudar, quando você espera em Deus, quando você olha para Deus, e você crê que Jesus pode mudar a sua história. Na verdade, o que Deus espera é que você e eu reconheçamos as nossas fraquezas diante dele, para que o poder dele, a força dele possa se manifestar em nós. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso. Ele percebeu que o poder de Deus vinha quando ele, na verdade, via as suas fraquezas. Vamos ver o que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Olha, Paulo sente prazer nessas coisas. Nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Veja a mudança que acontece, quando nós vemos e reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas limitações, e nós vamos até Deus, Ele troca, Ele tira a nossa fraqueza, e nos dá a sua força. Olha que tremendo. Então quando você estiver passando por momentos de fraqueza, quando você chegar em momentos em que você não sabe o que fazer, você se sente limitado diante das adversidades, vá para Deus, espere em Deus, sabe por quê? Ele vai trocar a sua incapacidade em capacidade, Ele vai transformar a sua fraqueza em força, Ele vai transformar o seu cansaço em força para continuar, Ele vai tirar o seu desânimo e te dar um ânimo novo, Ele vai te dar bom ânimo. Deus é aquele que troca, pega as nossas limitações e nos faz de fato capazes de caminhar e de prosseguir no propósito que Deus tem para nós. Que o seu coração se enche de fé, meu irmão, nessa hora, porque eu sei que Deus hoje mesmo fala contigo. Eu te faço forte, eu te levanto hoje, eu te sustento em meio às batalhas, eu estou contigo, a minha mão poderosa te sustenta. Você precisa crer nisso, porque é uma verdade, amém? Diga amém onde você está, diga um amém bem forte. A Bíblia diz que Abraão se fortaleceu pela fé, dando glória a Deus. Então onde você está, dá um glória a Deus, pode ter certeza, seu espírito vai ser fortalecido, aleluia, glória a Deus. Eu creio que Deus vai fazer. Na verdade, não somente Paulo, mas homens que tiveram fé em Deus, eles tiveram essa poderosa força do Senhor. Lá em Hebreus capítulo 11, tem um texto tão tremendo da palavra de Deus, versículo 33, que diz assim: os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Olha essa parte: da fraqueza tiraram força. Presta atenção no que eu vou te dizer. Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos inimigos de estrangeiros. Da fraqueza eles tiraram força. Essa expressão nos enche de esperança. Deus, diante da nossa falta de força, Ele concede a nós a força para que nós venhamos a cumprir o propósito de Deus, para que nós venhamos a vencer as lutas, vencer as batalhas, vencer as dificuldades. Eu tenho certeza que o povo de Deus pode viver em paz em meio à guerra. O povo de Deus que espera em Deus pode viver feliz. Deus te chamou para viver em paz, em alegria. Apenas creia que a sua fonte de força vem do Senhor. E eu gostaria que você então ouvisse esses textos que eu quero compartilhar com você hoje, esses versículos, para que o seu coração se encha de fé. Lá em Salmo, versículo 29, verso 11 diz: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Deus te dá força para viver em paz. Salmo 84, versículos 5 e 6 diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, pelo vale seco,
deserto, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Quando nós colocamos a nossa confiança, quando nós entendemos que a nossa força vem do Senhor, sabe de uma coisa? Deus transforma a sequidão em manancial. Esses são dias que as notícias estão dizendo, é tempo de sequidão, é tempo de escassez, mas em nome do Senhor Jesus, aqueles que esperam no Senhor, colocam a força nele, vai passar pelo vale árido, e o vale árido vai se transformar em mananciais, e de bênçãos virá chuva. Nós cremos que esse é o ano da abundante chuva, nós cremos que há bênçãos de Deus sobre nós, nós cremos que o Senhor de fato tem bênçãos sobre as nossas vidas, aleluia. Eu creio na palavra de Deus. Lá em Salmo 59, versículo 9, diz assim: em ti, força minha, esperarei. O salmista entendeu isso. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Eu estou refugiado nele, eu estou seguro nele. Em Efésios 6, versículo 10 e versículo 13, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecei inabaláveis. Aleluia. Nós estamos vivendo esses dias maus, mas sabe de uma coisa? Quando nós colocamos a nossa força no Senhor, quando nós esperamos que dele é a nossa força, pode ter certeza, nós vamos resistir o mal, e nós vamos vencer todas as coisas, e vamos permanecer inabaláveis. Aleluia. Glória a Deus. Quando esperamos em Deus, não seremos abalados, pelo contrário, enfrentaremos as batalhas da vida, mas sabendo que a força vem do Senhor, e a vitória vem dele. Aleluia, glória a Jesus. A segunda promessa que nós vemos nesse texto, a Bíblia diz que eles sobem com asas como águia. Aleluia. Essa é uma promessa tremenda da palavra de Deus, não é? Que eles subirão com asas como águia. Isso nos fala de uma vida nos céus. A águia vive nos lugares celestiais, nos lugares altos, nos céus. E ela faz os seus ninhos nos altos rochedos, nos altos montes. Isso é o que de fato nós vemos na vida da águia. Isso para nós tem um princípio espiritual. Nos fala que quando nós esperamos no Senhor, nós somos elevados a uma vida celestial, a uma vida dos céus, e não numa vida rasteira, não numa vida terrena. O nosso grande problema é que queremos vencer as dificuldades da vida na nossa força, mas chega um momento em que nós vemos que a nossa força terrena, ela acaba, os nossos recursos naturais se esgotam, são incapazes de resolver os problemas. Entretanto, nós temos um Deus celestial, que deseja nos levar a viver uma vida celestial, mesmo aqui na terra. Deus de fato tem uma vida abundante. Deus quer nos levar aos lugares mais altos. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 6: e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe, irmãos, esses são dias de nós sairmos do nível terreno, do nível natural, para irmos para um nível celestial, para um nível de fato que Deus quer que nós vivamos. Deus quer que a gente viva uma vida celestial. Sabe, aqui tem uma imagem da águia, né? A águia está nos céus, ela está nos lugares altos, lugar onde ela também faz ali o seu refúgio, a sua segurança. Assim como essa águia voa alto, e ela vai para os lugares altos. Esses são dias de nós voltarmos o nosso coração para as coisas lá do alto, buscarmos as coisas lá do alto, porque nós não somos dessa terra, nós somos cidadãos celestiais, nós vivemos uma vida diferente. Nós não vivemos desesperado como o mundo vive, nós não vivemos em pânico como vive o mundo, não, nós vivemos em paz, nós vivemos em segurança, porque nós não somos dessa terra, nós pertencemos ao Senhor, nós somos cidadãos do reino de Deus, nós somos cidadãos
celestiais, e nós estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição. Deus usa então essa ilustração da águia para mostrar como que é diferente a visão daqueles que vêm de cima. Quando nós estamos no pé de uma montanha, nós olhamos para o tamanho do monte e nos assustamos, nos intimidamos, porque nós estamos aqui no pé da montanha. Uma montanha que achamos intransponível, que não podemos chegar do outro lado. Por quê? Porque nós ainda estamos no nível terreno. Mas quando nós esperamos do Senhor, nós vamos para os lugares celestiais. E é assim que acontece quando você está num avião lá em cima, e você olha para baixo, e você consegue ver aquela que era grande montanha, como um ponto bem pequeno lá embaixo. Por quê? Porque você mudou a sua visão. Quando você vai para os lugares celestiais, quando você tem a visão que você não é dessa terra, mas você é dos céus, você é cidadão dos céus, então você consegue ver as circunstâncias como fosse pequena. Por quê? Porque você tem a visão dos céus. Que nesses dias Deus te leve a voar mais alto. Sabe por quê? Para que você não coloque os seus olhos nas circunstâncias, e vejam da ótica de Deus, e veja como Deus vê. Essas circunstâncias não são nada para o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Essa luta sua financeira não é nada diante daquilo que Deus pode fazer. Esse desafio seu de saúde não é nada diante daquilo que Deus pode fazer. Esse vírus que está assolando e trazendo pânico e medo não é nada diante de um Deus que te dá a fé, para que você creia que você está debaixo das asas do Senhor, está protegido e guardado pelo sangue de Jesus. Quando você então sobe como águia, você está indo para lugares altos, onde a sua visão não é mais terrena, os seus olhos não são nas coisas, mas sua visão é espiritual, a sua visão é de fé, a sua visão é daqueles que esperam em Deus, e confia que Deus de fato te sustenta, em meio às lutas, em meio às adversidades. Quanto mais eu estou nos lugares altos em Cristo, mas eu posso também olhar para frente e contemplar que diante de mim há um futuro brilhante. De cima você consegue ver a terra prometida. De cima do monte você consegue ver as maravilhas que Deus tem para fazer na sua vida. Mas quando você está no nível terreno, quando você ainda confia em homens, confia em coisas, você ainda está vendo os desafios, você nem sabe o que está diante de você, porque você consegue só ver montanhas à sua frente. Mas quando você está nos lugares celestiais em Cristo Jesus, você sabe que há bênçãos do céu sobre a sua vida. Eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida que há bênçãos sem medida sobre a sua vida. Bênçãos espirituais das regiões celestiais estão preparadas para ti. Apenas acesse essas bênçãos pela fé. Creia que Deus de fato tem bênçãos sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Mas sabe de uma coisa? Também os lugares altos, os lugares onde a águia então coloca o seu ninho, onde ela está seguro. Olha o que a Bíblia diz lá em Jó 39, versículo 27 e 28. Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Habita no penhasco, onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco, um lugar seguro. Você sabe, é no Senhor que nós encontramos segurança. Esses são dias de nós colocarmos nossas vidas nele, esperarmos por ele. Sabe por quê? Porque tenho certeza que ele vai nos dar a segurança que nós precisamos. Aleluia. A terceira promessa é que eles correrão e não se cansarão. Sabe de uma coisa? Há uma corrida que nós estamos caminhando. E eu gostaria então de ler um texto que está lá em Hebreus 12, versículo 1. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então o pecado tenta nos paralisar.
Esses são dias em que as tentações vêm para que a gente caia no pecado, para que nos paralise, para que nos faça parar. Mas sabe de uma coisa? Nós não vamos parar no meio das tentações. Pelo contrário, nós iremos prosseguir, correndo para o cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas. Mas como que nós corremos, pastor? Olha, a Bíblia diz no versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. E nós estamos assentados com Ele também. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, ou seja, para que você não se canse, desmaiando em vossa alma. Então, quando a Bíblia fala sobre cansaço, ele não está falando do cansaço físico. Se você está cansado fisicamente, você então deve dormir e descansar. Mas sabe de uma coisa? Mas quando você está cansado na alma, de lutas, de pressões, de situações que você tem vivido, o que você tem que fazer é olhar para Jesus. Olhe para Jesus. Diante das lutas, tentações, olhe para Jesus. Quantas pessoas estão vivendo debaixo de culpa, debaixo de medo, debaixo de condenação, mas em nome do Senhor Jesus, Cristo já levou na cruz do Calvário os nossos pecados. Você não precisa mais viver debaixo da culpa, você não precisa mais dar espaço para o acusador, para o diabo. Pelo contrário, você pode permanecer em fé no sangue de Jesus. Você pode permanecer crendo que Deus é por você e nada será contra você. Ninguém vai te condenar, porque Jesus já te perdoou e lavou o seu pecado. Por isso você deve se desembaraçar de todo o peso, de toda pressão, de toda culpa, de toda condenação, e continue correndo, olhando para Jesus, que é a sua esperança, que é a nossa esperança. Aleluia! E por fim, a quarta promessa é que os que esperam no Senhor, eles caminharão e não se fatigarão. Eles vão caminhar e não vão se cansar. Eu quero dizer algo para você: Deus tem um caminho de vitória para você. Na verdade, Jesus é o caminho. Só podemos ir até Deus por causa de Jesus. Jesus é o caminho. Mas sabe de uma coisa? Deus também tem um caminho que nós devemos trilhar nessa terra. Um caminho de bênçãos, um caminho de alegria, de vida. O grande desejo de Deus é que nós não paremos em meio do caminho. Deus quer nos levar e nos conduzir até o fim. Sei que há momentos na caminhada cristã que é difícil, há momentos que bate o cansaço, há momentos que a tristeza vem, há momentos que a angústia aparece, mas devemos continuar fazendo o que Deus nos chamou a fazer. Deus nos chamou para semear palavras de vida e de bênção na vida das pessoas. Deus nos chamou para continuar nessa caminhada, fazendo o bem para o próximo. Deus nos chamou para essa terra para nós continuarmos liberando bênçãos sobre a vida das pessoas, fazendo bem para o próximo. Lá no Salmo 126, versículo 5, diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Que texto poderoso! A Bíblia diz que há momentos que nós plantamos, e plantamos com lágrimas. Às vezes nós estamos fazendo bem para as pessoas, mas as situações estão muito difíceis. Às vezes não entendemos porque nós estamos fazendo bem, mas há tantas dificuldades, há tantas resistências espirituais, há tantas crises que nos sobrevêm. Mas Deus está falando para nós: continue mesmo em meio às lágrimas a plantar semente de bênçãos. Não pare de plantar. Sabe por quê? Porque essa semente vai cair na terra, ela vai morrer, ela vai produzir, ela vai então virar uma planta e ela vai produzir frutos, e depois você vai se alegrar com esses frutos. Por isso não é tempo de parar de andar, não é tempo de cansar de semear, porque Deus tem algo a fazer nas nossas vidas. Eu sei que é difícil plantar quando as dificuldades batem na nossa própria casa. Eu sei o quanto é difícil continuar falando bem, falando que Deus pode fazer, quando às vezes você mesmo sofre com coisas que você desejava ter e não tem. Mas a Bíblia diz lá em Gálatas 6, 9, a nossa esperança, que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Sabe olha, um dia Deus me deu a revelação disso. Às vezes fazer o bem cansa, sabia? Por quê? Porque fazemos o bem e não vemos o resultado. O resultado às vezes não é imediato, não vem rapidamente.
pessoas nos desprezam, pessoas nos criticam, quando nós estamos querendo na verdade fazer o bem para as pessoas. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Vamos colher, não pare de caminhar e plantar, se não desfalecermos. Por isso nós precisamos da força de Deus para não parar. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. E eu encerro com isso aqui. Nós não podemos parar. Eu vou te dizer, você que tem feito o bem, tem plantado o bem, tem orado por pessoas, tem servido irmãos, tem abençoado as pessoas que talvez nem te conhecem, talvez nem estão dando a mínima para você. Não pare de abençoá-las. Não pare de fazer o bem. Não pare de semear Jesus no coração das pessoas. Continue nesse caminho. Pode ter certeza, o nome do Senhor vai ser glorificado, para a honra e glória do nome dEle, em nome do Senhor Jesus. Que nós, de fato, nesses dias, possamos semear a nossa vida, mas principalmente na vida dos irmãos, principalmente aos irmãos da fé. Não é o que a Bíblia diz? Quando tiver oportunidade, faça o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Sabe, Deus te deu um talento, Deus te deu algo. Sirva com o talento que Deus te deu. Tem algo em suas mãos que pode abençoar outros. Esse é um dia de nós repartirmos o dom, a habilidade, aquilo que Deus deu para nós. Mesmo quando nós não vemos nada, mesmo que aparentemente nós estamos passando por momentos de lutas, não pare de plantar em lágrimas. Sabe por quê? Porque você vai colher em júbilo, em vitória, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo nos dê essa força espiritual para continuarmos nessa jornada da vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós nos rendemos a Ti e nós dizemos que nós esperamos no Senhor. Esperamos num Deus que move os céus e a terra. Nós cremos que de fato o Senhor nos faz forte nesses dias. O Senhor renova as nossas forças. O Senhor nos faz viver em lugares celestiais, onde nós temos uma visão celestial, onde a gente tem uma força celestial, onde nós temos bênçãos celestiais. O Senhor também nos dá segurança nesses lugares altos. O Senhor também é aquele que nos faz correr a carreira que nos foi proposta. O Senhor também nos faz caminhar por caminhos que o Senhor tem para nós, de bênçãos, porque cremos que nós vamos colher enquanto nós plantamos, enquanto nós continuamos caminhando e plantando, porque eu sei que Deus tem bênçãos para nós, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se você hoje está me ouvindo e não teve a sua experiência de entregar a sua vida para Jesus, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e repetisse após mim essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu creio que naquela cruz o Senhor Jesus morreu em meu lugar. Por isso eu te aceito como meu Senhor e Salvador. E a partir de hoje eu coloco a minha esperança em Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se você fez com fé, pode ter certeza, você hoje teve a sua experiência com Jesus. Continue seguindo a Jesus. Continue trilhando os caminhos do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.